paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. Afinal, toda família tem um idoso. Na sua igreja também tem os nossos irmãos idosos. Com alegria, nós queremos aqui conversar com os nossos telespectadores a respeito de um tema tão importante que é a busca ao Senhor pelas madrugadas, esse recurso da graça tão especial. E antes de falar do tema, de apresentar aqui os nossos convidados, nós queremos pedir para que você, que está assistindo este programa por meio do YouTube, possa, desde já, curtir este programa, também deixar ali o seu comentário e compartilhar com os seus amigos, familiares, para que tenham também o conhecimento daquilo que nós vamos tratar e falar aqui neste programa. Nos alegramos com a sua participação sempre. Hoje, para falar de madrugada, nós convidamos dois pastores e estão conosco aqui para conversar um pouco e conversarmos a respeito daquilo que é a nossa experiência diária com o Senhor de buscar a Deus pelas madrugadas. Estamos aqui com o pastor Silvano Rangel, ele que participa aqui já na Rádio Manaim, na TV Manaim, está ali no quadro Vinde a Mim e tem sempre trazido ali uma palavra de esperança também aos nossos irmãos. E seja muito bem-vindo, pastor Silvano Rangel. Pai do Senhor Abel, Pai do Senhor, nossos queridos telespectadores, estamos aqui juntos para poder contribuir com aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Porque, afinal de contas, a madrugada ela é uma experiência com Deus. Aquele que tem essa experiência sabe o que eu estou falando, vive essa bênção e com certeza vai entender esse grande propósito que Deus tem, um dos recursos da graça do nosso Senhor. Glória a Deus. Do lado dele aqui o pastor Ricardo Diniz. Pastor Ricardo também é conhecido aqui na Rádio Manaim, participa também do Vinde a Mim, das madrugadas e é um companheiro que está conosco aqui e tem sempre participado, aos irmãos a palavra de Deus, porque nela está contido também informações importantes aos nossos irmãos a respeito de madrugada. Seja muito bem-vindo, pastor Ricardo. Amém. Pai do Senhor, pastor Abel, pastor Silvano. E você que ouve, escuta e assiste toda a programação, é uma bênção. Eu sempre costumo dizer que é uma alegria estar aqui nos estúdios da Rádio e TV Manaim, quando podemos estar no Vinde a Mim, na madrugada, em todas as outras gravações, porque assim o Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus. Vai ser muito bom conversar com os senhores aqui, porque nós vamos falar desse tema e como o programa aqui, ele é para os nossos irmãos idosos, inclusive, e que são bem atuantes nas madrugadas, acordam cedo, gostam de orar e participam. O pastor, quando ele chega na madrugada, no culto da madrugada da sua igreja, sempre tem o grupo de idosos ali, os irmãos orando ao Senhor. Não é isso mesmo, pastor Silvano? Verdade. Os idosos para nós, eles são os exemplos, Quando eu era jovem, eu me lembro que chegava na igreja, na Glória 1, quando eu comecei, e estava ali um grupo de idosos, e o Senhor com certeza nos ensinou a buscar pela madrugada através do testemunho. Interessante que a obra do Espírito Santo, esse projeto glorioso que Deus tem colocado no nosso meio, ele é assim, por testemunho. Nós vivemos algo e nós compartilhamos aquilo que nós vivemos. E os mais novos vão aprendendo. Eu era jovem ainda e pude receber dessa grande bênção da madrugada que o Senhor colocou à disposição de cada um de nós. Glória a Deus. Pastor Ricardo, há quantos anos que tem servido ao Senhor? Tem um tempinho, hein? Tem um tempinho? Você fez uma pergunta. Na verdade, com 8 anos de idade, em 1974, entendeu? Deu o Senhor a graça de eu entrar na igreja. Uma criança, as pessoas falam de criança, Mas ali eu compreendi, o Espírito Santo me fez entender que Deus tinha uma obra na minha vida. Então, segue-se aí 50 anos, e 51 anos, entendeu? De caminhada. E a madrugada sempre foi um mistério de Deus na minha vida. E uma promessa de Deus, se eu estivesse na madrugada, Ele me abençoaria minha família.
E assim, é uma grande experiência com os cultos da madrugada. Maravilha. Ó, quem fez as contas aí já está sabendo mais ou menos a idade do pastor Ricardo, hein? Eu te perguntei sobre a idade, né? Quanto tempo que está servindo ao Senhor, porque certamente na sua jornada, assim como o pastor Silvano ele comentou aqui, o senhor viu muitos idosos nos cultos de madrugada, muitos idosos orando ao Senhor pela madrugada, tendo experiência com o Senhor. E certamente isso incentivou a nós, que somos mais novos do que os idosos, a buscar ao Senhor pela madrugada, porque eles são um exemplo para nós, como dito aqui pelo pastor Silvano. Por isso que eu te perguntei quanto tempo está na igreja, né? E certamente viu, né? Muitos idosos servindo ao Senhor pela madrugada. Muitos idosos. E o interessante, quando você é assíduo à madrugada, os idosos oram mais por você. Porque eles estão ali, eles estão vendo, entendeu? Eles estão acompanhando. E você acha, às vezes, não, eu dou uma assistência muito grande aos idosos, né? Na verdade, o ministério, o irmão, o diácono, o pastor, a igreja que tem idosos é uma igreja que é abençoada através da oração e também da experiência deles na presença do Senhor, entendeu? É sempre bom sentar ao lado de um irmão, de uma irmã idosa e deixar falar as experiências deles no Senhor. É algo assim maravilhoso, né? E calha até com o nome do programa, né? Mais sábios, né? Não só pela sabedoria que o Senhor tem dado, mas pela experiência de vida. Participar da madrugada é um exemplo de sabedoria, né? É um exemplo. A experiência do servo de Deus em buscar a Deus. Sabemos, estou sendo sábio aqui em buscar pela madrugada, porque o Senhor certamente responde às orações e tem nos dado muitas bênçãos. Nós estamos falando para os nossos irmãos idosos que gostam da madrugada. Eles gostam. Sabe quem mais gosta da madrugada? Quem mais gosta da madrugada também é o nosso irmão Kleber Correia. Kleber Correia, que está na madrugada todos os dias, e ele tem um recado para nós. Vai aparecer aqui o nosso irmão apresentando aqui os estúdios onde acontece aqui o culto da madrugada diariamente. Mostra pra gente aí o estúdio. Irmão Kleber. Olá, a paz do Senhor, pastor Abel, a paz do Senhor, irmãos que acompanham o programa Mais Sábios. Eu sou Kleber Correia aqui da Rádio Manaim. E nós estamos aqui juntamente com os demais pastores em culto de madrugada, de segunda a sábado, o culto de madrugada e pós-madrugada aqui na Rádio Manaim. E eu vou apresentar para vocês o nosso estúdio, onde tudo acontece, onde o Senhor opera bênçãos sem medidas durante o culto de madrugada. Entra, a casa é sua, vamos entrar aqui para que vocês possam entender o que acontece. Aqui é um estúdio de áudio, estúdio oficial da Rádio Manaim, o número 1, onde nós gravamos e fazemos ao vivo também o culto de madrugada. Você pode notar e ver que são 4 cadeiras onde os pastores se assentam, onde eles, juntamente comigo, né, nós falamos da palavra do Senhor, nós exercitamos a palavra aqui no culto de madrugada e também no pós-madrugada. E aqui onde Deus tem falado muito ao seu coração, ao coração de muitas pessoas no Brasil e em mais de 186 países durante o nosso culto de madrugada. Tem sido uma bênção na nossa vida e certamente na vida de cada um dos irmãos. O culto de madrugada é o que alimenta a nossa alma, é a palavra que vai nos guiar durante todo o dia. E isso tem acontecido com muita frequência durante esses anos todos onde nós estamos realizando a obra do Senhor durante o culto de madrugada. E espero que você tenha gostado e que você tenha sido abençoado em um dos nossos cultos, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço a todos. Pastor Abel, pastores, a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Kleber, que benção, hein? Olha, de vez em quando eu apareço aí, eu participo ali também das madrugadas, esse estúdio aí é uma benção, onde nós temos ali conteúdo diariamente pela madrugada, 6 horas da manhã, e o pós-madrugada, onde os pastores ali, juntamente com o nosso irmão Kleber, que sempre tem trazido muitas informações ali no original. Que bênção! Sempre falando conosco ali de como a Bíblia, ela nos mostra segredos daquilo que tem feito com que o servo de Deus pela madrugada busque ao Senhor. Além do irmão Kleber, nós temos aqui também os nossos irmãos idosos, eles também mandaram um vídeo. Vamos assistir aqui o nosso irmão Josias, ele que é da igreja de Campo da Gringa, no Rio de Janeiro. Nosso irmão Josias vai contar uma experiência que ele teve com a madrugada. Pode falar, irmão Josias. Saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Josias Bonfim,
da igreja do Campo da Gringa, Parque Mambucaba, pastor Expedito Félix. Eu venho falar sobre a madrugada. Eu posso dizer que a madrugada, nesses quase 20 anos de obra, tem sido sustentáculo forte na minha caminhada. Não que os outros meios não tenham sido, mas em especial a madrugada, ela tem sido aquilo que tem me alimentado até aqui. Frequência, cada dia, não olhando o tempo, não olhando dificuldade. E assim, a madrugada tem me alimentado de maneira maravilhosa. Eu tenho que agradecer ao Senhor a cada dia por esse recurso da graça, esse recurso que o Senhor colocou à nossa disposição. Você, meu irmão, que está me ouvindo, esse mais sábio, faz essa experiência. Busque o Senhor pela madrugada. Não que os outros meios não sejam bons, mas a madrugada é algo precioso, principalmente até aqui tem sido na minha vida, e eu posso dizer que eu sou feliz por existir a madrugada nesta obra, por existir a madrugada para com a minha vida. A paz do Senhor Jesus. Irmão Josias, que maravilha! Olha, é muito bom, né? Viver essa experiência de buscar ao Senhor e encontrar no Senhor resposta de oração quando nós buscamos pela madrugada, ainda mais nesse tempo, né? 20 anos buscando ao Senhor e tendo a experiência. Pastor Silvano, o que o pastor pode falar aí para o nosso irmão Josias e para todos os nossos irmãos a respeito dessa experiência do nosso irmão Josias? Irmão Josias, a paz do Senhor, muito bom saber que você tem vivido essa grande experiência há muitos anos pela madrugada. Eu me lembro de um pastor que sempre comentava que o servo de madrugada, ele dava o exemplo de alguém, de um senhor, de um idoso, que sempre estava na madrugada. Ele dizia, olha, esse servo, você olha para ele, tem problemas, mas você não vê os problemas dele sem solução. Ele confia no Senhor, ele tem certeza de que o Senhor tem dado a vitória a ele. Então é algo que fica marcado nas nossas vidas. São experiências de quem vive a madrugada. É o primeiro alimento, é aquele primeiro pão. E o primeiro tem que ser da eternidade, tem que ser o pão vivo que desceu do céu, o Salvador, Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe, juntamente com os demais idosos, por essa grande bênção de viver e nos transmitir essa herança à madrugada. Glória a Jesus! Que bênção, né? O nosso irmão Josias, assim como tantos irmãos, tem buscado ao Senhor pela madrugada e tem vivido grandes experiências, como dito aqui pelo pastor Silvano. Vamos dar sequência e agora assistir mais um vídeo que foi enviado pela nossa irmã Jussara de Souza, ela que é da igreja de Novo Horizonte, no município de Colatina, noroeste aqui do estado do Espírito Santo. E a nossa irmã Jussara vai contar a sua experiência agora. Me chamo Jussara de Souza, sou de Colatina, da igreja de Novo Horizonte, Espírito Santo, do Ministério do Pastor Waltair Hoffmann. A minha experiência que eu tive foi no sábado, na madrugada, eu orando pela minha família, né, que está desviada da presença do Senhor. Aí no domingo, ela me ligou dizendo que tinha participado da Escola Bíblica Dominical. Essa foi a minha experiência, que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Irmã Jussara, glória a Jesus! A sua experiência é uma experiência que tantos irmãos têm vivido na obra, que é orar pelos seus familiares e ter a resposta da oração. No seu caso, pela madrugada. Pastor Ricardo, a nossa irmã Jussara teve uma experiência maravilhosa e eu passo a palavra para o senhor. Amém. Pai, Senhor, irmã Jussara, que alegria saber que a irmã faz parte desse grupo de pessoas que têm resposta pela madrugada. A família, né? Mostrando que a promessa de Deus da salvação do familiar, ela existe. E juntamos aí duas questões, a oração e a madrugada. Quando o próprio Senhor Jesus disse, né? Tudo aquilo que pedires ao meu Pai em meu nome. E ainda pelas primeiras horas da manhã, onde você colocou o seu coração e você entendeu o sentido da madrugada, que não era um benefício próprio, mas a preocupação pela salvação da família, e Deus da eternidade cumpriu esse propósito ao outro dia. E ainda citaria para você a passagem que Abraão
quando vai cumprir o propósito de Deus para com o seu filho, Isaac, ele sai de madrugada e ali o Senhor se revela a ele e toda a história, quando vai oferecer o seu filho, aonde está o cordeiro, Deus proverá. Então, se você busca de madrugada, Deus proverá para você a resposta. Glória a Jesus. O cordeiro, ele foi providencial na família da nossa irmã Jussara, na família do nosso irmão Abraão, e o cordeiro tem sido presente nos lares porque nós temos buscado o Senhor pela madrugada. Que maravilha! O ensino da palavra de Deus tem fortalecido os servos para continuar buscando ao Senhor. Olha, quem ficou com saudade do Kleber Correia, no primeiro vídeo ele apresentou ali o estúdio, mas eu quero que ele conte também a experiência com madrugada. Irmão Kleber, pode nos contar aí a sua experiência? Uma das experiências que eu lembrei-me agora, são várias, são muitas, né? Mas uma que eu sempre lembro, uma manhã eu cheguei aqui na rádio por volta de 5h15, 5h20 da manhã, porque eu sempre chego nesse horário, e o pastor Wallace Rosete também chegou nesse horário. Porém, ele ficou dentro do carro e eu notei que ele tinha na mão 2 papéis. Bom, eu pensei, deve ser algum papel com relação ao emprego dele, ao trabalho profissional dele. E subi aqui para o estúdio para preparar o estúdio para a gente começar a madrugada. Quando eu cheguei aqui no estúdio, que abri a tela do computador para ver os irmãos, né, que mandam pedidos de oração e aniversariantes do dia, tinha um sonho. Uma irmã disse, Kleber, eu não conheço o pastor Wallace, mas eu sonhei com ele nessa noite e no sonho ele pregaria no culto da madrugada. E ele chegava aí na rádio e ficava dentro do carro com 2 mensagens nas mãos, 2 papéis nas mãos. E aí me chamou a atenção porque eu tinha visto essa cena minutos antes, literalmente. E ela disse, e ele não sabia qual mensagem iria pregar. E o Senhor dizia para o pastor Wallace no sonho, é a mensagem que está na mão direita. E quando o pastor subiu, eu deixei a tela aberta no sonho. Quando ele chegou, eu sempre pergunto aos pastores, né, principalmente o pastor que vai pregar, mas qual o texto? E ele disse, Kleber, eu estou com 2 mensagens aqui, eu estou em dúvida qual texto eu vou pregar. Eu disse, é o texto da mão direita, a mensagem da mão direita. E ele disse, por quê? Leia aqui, pastor. Ele leu o sonho. Ele trouxe a mensagem que estava na mão direita, que era quando Paulo e Silas estavam na prisão, houve terremoto e o carcereiro tentou tirar a própria vida. E Paulo mais Silas disseram, não faça tal coisa, não faça nenhum mal a você, porque nós estamos aqui. E quando ele trouxe essa mensagem, logo em seguida, uma irmã da Serra aqui na Grande Vitória, ela nos escreveu, nos mandou aqui um texto pelo Facebook, falando que ela estava preparada para tirar a própria vida e que ela estava assistindo o último culto dela. E quando veio essa mensagem, não faça tal coisa, porque nós estamos aqui. E a irmã, então, desistiu de tirar a própria vida. E 2 semanas depois ela veio aqui nos contar pessoalmente essa história e nos abraçar. Essa foi uma das experiências que acontecem sempre aqui nos cultos de madrugada pela Rádio Mãe. Glória a Deus! Olha, para quem está acostumado só a ouvir a voz do Kleber, né? O radialista Kleber, aquele que está por trás ali do microfone. É claro que ele aparece também, né? Pelo YouTube, nas madrugadas diárias. Mas o nosso irmão também tem experiência com o Senhor, com as madrugadas. É por isso que ele está todos os dias, né? Juntamente com os pastores que fazem parte, que compõem o grupo de pastores que atuam na madrugada, no pós-madrugada. E tem sido sempre uma alegria, né? Estar com o nosso irmão participando desta festa, né? Que é buscar ao Senhor pela madrugada. Nós estamos aqui chegando perto do final do programa e, é claro, sempre exibimos aqui os vídeos de recados. É a hora do recado, onde os nossos irmãos deixam aqui os seus vídeos, a sua mensagem, e tem sido para nós de grande relevância e importância participar deste momento com os irmãos. Vamos ouvir os recados. Ei, irmãos, a paz de Jesus, meu nome é Manuela, eu sou daqui de Torretes do Congo e eu quero mandar um abraço bem apertado de meu vovô Cleve. Meu nome é Mauriceia Signoretti, eu sou uma das únicas gaúchas daqui da nossa igreja de Gramassa. Eu e o pastor Anderson, que é o nosso pastor e a família dele, que somos gaúchos. O resto é tudo importado, vem de tudo que é lugar para cá, né? E eu sou a única anciã
da Igreja de Gramado. Eu tenho muita alegria de ser anciã, que eu tenho 68 anos, né? E com 68 anos, desde 2005, quando eu conheci a obra, eu tenho tido bênçãos e muitas bênçãos, né? Muitas alegrias, Deus sempre comigo, sabe? E agora, neste ano, eu ganhei a bênção de, com 68 anos, ser professora das crianças, com levantada professora das crianças de 0 a 7 anos. Então, estou muito feliz de estar aqui na igreja, né? Então, assim, convido a todos que venham nos visitar, que estejam orando para que Deus abra, nos dê a leita, a bênção dessa igreja que já é, a gente tem uma igreja própria aqui, para poder receber mais e mais irmãos que venham passear para casa, né? Então, muito obrigada. Fique vovó. Manda um beijo pro vovô. Glória a Jesus! Os recados foram dados. Você também quer enviar o seu recado? Está aparecendo agora um QR Code na tela. E neste QR Code, você vai apontar a câmera do seu celular e será direcionado para uma página onde você vai enviar o seu vídeo. É claro, você vai gravar o vídeo antes, você vai falar ali o seu recado. Esse vídeo pode ser enviado por crianças, por adolescentes, por jovens e por senhoras, varões, irmãos idosos. Esses recados, eles têm nos feito aqui viver experiências também com o Senhor ao ouvirmos você contando aqui o seu recado. Às vezes o recado é até uma criança, né? Mandando um abraço, um beijo pro vovô, pra vovó. Isso é bonito, isso é lindo de se ver. E também os nossos irmãos das igrejas, mandando aqui as suas homenagens aos irmãos idosos. Pode mandar também. Tem sempre um espaço aqui para receber aqui o seu vídeo e colocar dentro da nossa programação. Então não deixe de participar. Envie o seu vídeo também. Estamos chegando, pastores, no final deste episódio que conversamos a respeito da madrugada. E eu gostaria de passar a palavra para os senhores para um comentário final e despedir dos irmãos. Pastor Silvano. Meus queridos, gostaria de repartir aqui no final uma pequena experiência que faz parte da minha vida, da minha história, nesta caminhada na obra do Senhor. E eu era jovem ainda, Abel me conheceu em Araçás, né? Eu era um jovem de Araçás, e eu descobri pelo Espírito a madrugada, porque eu ainda não estava ligado à igreja cristã Maranata, eu era de uma igreja tradicional. Mas o Senhor começou a me despertar pela madrugada. Eu não sabia que existia madrugada. E o Senhor foi despertando, o Espírito foi despertando. E todo dia eu acordava para orar ao Senhor. Eu fiz o propósito com o Senhor, que eu estava precisando muito, eu estava sedento de conhecer mais o Senhor. E depois eu descobri que tinha madrugada. E aí eu comecei a ir na madrugada, na Glória. Eu trabalhava na Glória, no bairro da Glória, na Chocolates Garoto. E eu ia depois do trabalho à madrugada, na Igreja da Glória, Glória 1. E comecei a ir na madrugada e aquilo foi despertando interesse e o exemplo estava ali, os idosos, os irmãos que tanto oraram por nós na madrugada, nos acolheram. Então a base que nós temos hoje foi por causa daqueles momentos. Madrugada, Abel, era 5h30 da manhã. Eu acordava antes das 5, pegava o ônibus às 5, chegava na Glória, participava da madrugada e muitas vezes, junto com os outros jovens, marcavam antes, pra gente orar. Vamos orar antes? Vamos. E os jovens da igreja, Márcio Braga, que é pastor hoje, lá da região 5, né? E com aquilo ali nós fomos crescendo. A madrugada faz você crescer. E a gente estávamos aflitos, assim, desejosos de dirigir uma madrugada, um culto. E quando nós chegávamos antes, depois sentávamos, depois aguardar a madrugada de 5h30, chegávamos às 5, orávamos, 5h30, o pastor chegava e de vez em quando batia no ombro de um ou de outro. Olha, a madrugada é com você hoje. Aí aquilo era uma festa. Então as coisas espirituais nós fomos aprendendo, hoje nos trouxeram até essa posição que nós chegamos, né? Esse grande benefício que Deus nos deu de ter uma vida construída nas mãos do Salvador. Estamos aqui, só nos deu esse privilégio de servi-lo como pastor, porque nas madrugadas, aqueles idosos que nos deixaram uma referência, e nós trilhamos o mesmo caminho, e nós chegamos até aqui para a glória e honra do nome do Senhor. E é uma alegria estar aqui, Abel, falando sobre essa bênção que é a madrugada,
Gostaria de mandar um abraço também para a minha igreja muito amada de Araçás, todas as igrejas, e especialmente a que eu estou agora, Araçás 3, juntamente com o pastor Polonini, o Fabiano Polonini, pastor Bodarte, pastor Manuel, são pessoas da minha história. E um abraço para todos. E Abel era um menino na época. Isso aí. E a benção é vê-lo crescendo. E quando eu ouvi o seu testemunho ali, Abel, na Chamados para Servir, eu me quebrantei. Porque é uma Glória coisa a Deus. muito bonita, um jovem que você viu, era uma criança crescendo e agora contando experiências gloriosas que viveu com o Senhor. E eu me lembrei das minhas. Essa é a bênção. A madrugada é um segredo, como diz o pastor de Deus, é um mistério. E só o servo que tem essa experiência pode dizer e servir, fazer isso, e servir o Senhor na madrugada. Glória a Jesus. Muito obrigado, pastor Silvano, pela sua participação. A experiência do pastor Silvano é maravilhosa e eu tenho certeza que muita gente ouviu ele falando ali, chocolate, chocolates garoto. A turma gosta de chocolate. Os nossos irmãos idosos gostam de docinho também, né? Ó, tem que pegar leve, hein? Não pode comer muito, não. Exatamente. Pastor Ricardo Diniz, as suas palavras de consideração final aqui do programa. Amém. Eu cito a palavra em Provérbios 8:17, que fala assim: eu amo aos que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. É interessante que eu comentei antes da programação, a madrugada, ela é um mistério, é uma experiência. Tem gente que acha que madrugada é uma obrigação, fui lá no culto da manhã, mas não, madrugada é um mistério, e o mistério está nesse texto aqui. Porque o Senhor ama aqueles que o buscam de madrugada. Isso é você colocar diante de Deus não só o pedido, mas toda a gratidão. A história do servo do Senhor, ela é revestida de experiências na madrugada, na vida pessoal, profissional, espiritual. Você quer ter dons espirituais? Busca pela madrugada. Você quer ter uma experiência de fé? Busca na madrugada. Você quer crescer espiritualmente? Busca de madrugada. Então a madrugada ela tem um efeito especial na vida do servo do Senhor. E gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos os irmãos que têm interagido conosco, que têm pedido oração, que têm contado as suas experiências. A igreja também de Barra do Jucu 1, a qual participamos da madrugada, principalmente as igrejas têm aquela madrugada do sábado, né? Que após a madrugada tem a limpeza da igreja, né? E os irmãos ali confraternizam. É sempre uma bênção estar na casa do Pai e de madrugada ela tem um efeito especial. Glória a Jesus. Aleluia. Estamos chegando ao final do nosso programa. Uma pena, né? Porque o tema ele é muito rico. E é o 5º programa que nós falamos sobre madrugada. De tantos vídeos que chegaram, tanta participação dos irmãos. E nós nos alegramos aqui falando da madrugada. Nós estamos falando de uma série a respeito, vários episódios, né? A respeito de recursos da graça. Falamos sobre o louvor, falamos sobre o jejum, falamos sobre a madrugada. E o próximo programa agora, nós vamos falar sobre a oração. Então, já fica aguardando aí o próximo programa do próximo domingo, quando vamos falar sobre a oração. Nos despedimos aqui de todos e agradecemos a sua participação e até breve.